Galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aí o canal Avante Treinamentos com vídeo de dicas seguras. E por conta do que está acontecendo aí a pandemia, né, o Covid-19, eu decidi gravar esse vídeo falando sobre álcool em gel. Muitas pessoas com dúvidas sobre o álcool em gel e um risco adicional que pouquíssimas pessoas têm observado que a gente vai comentar no final desse vídeo para vocês, tá? Deixa eu me apresentar, Jefferson Chiesi, coordenador de treinamentos da Avante Treinamentos, técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e socorrista. Então vamos ao conteúdo que é o que interessa. Pessoal, para fazer esse vídeo, eu pesquisei aí no site do Conselho Federal de Química, tá? Para a gente não falar besteira, não ser induzido a erro, a gente tem que ter um embasamento aí do que a gente está falando, tá? Inclusive eu estou disponibilizando aí na tela para vocês a fonte, para quem quiser realmente pesquisar e comprovar essas dicas que eu estou passando para vocês aí. Esse conteúdo que eu estou observando aqui para vocês, que eu repliquei na realidade, foi publicado no site no dia 18/3/2020 e lá eles esclarecem que, diante de dúvidas da sociedade e questionamentos trazidos ao Conselho Federal de Química sobre os mais diversos assuntos relacionados ao Covid-19, bem como a propagação nas redes sociais de informações inverídicas ou incorretas, viemos a público trazer alguns esclarecimentos. E lá eles postaram as perguntas, as principais perguntas que as pessoas fazem com relação às dúvidas sobre álcool em gel, e são essas perguntas que a gente vai repassar para vocês agora. Então a primeira pergunta que tem lá, álcool em gel é eficaz contra o coronavírus? A resposta é que sim. Além de ser recomendado pelas autoridades nacionais e internacionais de saúde, como a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil, o Conselho Federal emitiu uma nota em 28/2/2020, onde fala mais sobre o assunto. E aí quem se interessar, no próprio site do Conselho Federal de Química tem esse esclarecimento aí sobre essa dúvida, ok? Próxima pergunta. Posso produzir meu próprio álcool em gel em casa? Infelizmente, por conta da escassez e do alto valor que o álcool em gel adquiriu por conta do excesso de procura, muitas pessoas estão tentando fazer álcool em gel em casa. E a resposta do Conselho Federal é que algumas receitas caseiras estão circulando na internet e, em geral, recomendam a produção do álcool em gel a partir do álcool líquido concentrado. O Conselho Federal de Química preza pela segurança da população brasileira, por isso, não recomenda essa prática tanto pelos riscos associados quanto por confrontar a legislação brasileira. Então, pessoal, não tentem fazer álcool em gel em casa porque é um perigo, tá? Não há comprovação que vá ter resultado, vai estar na graduação correta e também é um perigo para quem está manuseando o álcool. Muitos acidentes que a gente inclusive vai comentar no final desse vídeo. Próxima pergunta. Quais os riscos associados à produção caseira de álcool em gel? O Conselho Federal de Química esclarece. Quando se utiliza álcool líquido em elevadas concentrações, aumenta-se bastante o risco de acidentes que podem provocar incêndios, queimaduras de grau elevado e irritação na pele e mucosas. A venda de álcool líquido em concentrações superiores a 54 graus GL está inclusive desautorizada pela Anvisa desde 2013, conforme resolução RDC número 46, de 20 de fevereiro de 2002, que considerou os riscos oferecidos à saúde pública decorrentes de acidentes por queimadura e ingestão. Para soluções com graduação acima de 54 graus GL, a norma permite a forma em gel. Além disso, a depender do que se utiliza como espessante, ao invés de eliminar micro-organismos, pode-se potencializar sua proliferação. Os produtos industrializados passam por rigorosos processos de produção, onde há padrões a serem seguidos. Todas as etapas são monitoradas e passam por controles de modo a haver padronização, regularidade e qualidade dos produtos disponibilizados ao consumidor final. Já o álcool em gel fabricado a partir de receitas e métodos caseiros não passa por nenhum controle de qualidade, por isso sem garantia e sem eficácia. Então, resumidamente, pessoal, para fazer o álcool em gel, na graduação que a Organização Mundial da Saúde entende que ele vai fazer efeito aí contra o vírus, o Covid-19, é preciso ter uma graduação aí de 60 a 80 graus de volume alcoólico, né? De 60 a 80%.
Para fazer isso, a gente precisa usar um álcool muito forte, de pelo menos 92 ou 96%, para fazer a redução dele, a mistura com o engrossante, para que ele chegue nessa graduação. Primeiro, nós não temos como medir se estamos colocando o álcool em gel na graduação correta, porque isso tudo é feito em laboratório. E segundo, manusear esse álcool nessa graduação, 92 ou 96 graus, é um perigo muito grande, porque esse álcool é extremamente inflamável e ele na forma líquida, qualquer coisa pode ser relacionada a um acidente, estando esse álcool na forma líquida. Por isso que a Anvisa proibiu a comercialização desse tipo de álcool, né, nessa graduação na forma líquida. Tá? Então não tentem fazer álcool em gel em casa. E tem o terceiro risco aí também, que é inalar, né? Inalar os vapores que esse álcool, em uma graduação muito forte, exala, traz riscos aí ao sistema respiratório. Então, isso tudo é feito controlado em laboratório, com pessoas extremamente capacitadas, equipamentos que fazem as medições das graduações corretas, essas pessoas estão usando os EPIs adequados, então não tenta fazer álcool em gel em casa, por favor. Próxima pergunta: o que significam as siglas INPM e GL nos rótulos do álcool em gel? Então, quando a gente pega o álcool, qualquer álcool em gel, tá, gente? Nós podemos ver no rótulo dele as siglas relacionadas à graduação alcoólica dele. Então vai estar escrito lá 70% INPM ou 70% GL. O que significa isso? Ambas se referem ao grau alcoólico da solução. INPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. E observando nos rótulos, né, há a indicação de uma relação percentual de massa. Já o GL é a abreviação de Gay-Lussac. Esse Gay-Lussac foi um cientista que identificou essa questão aí de medir quanto de álcool tinha em cada mistura, em cada produto químico. Então, esse Gay-Lussac, esse GL, é uma graduação alcoólica utilizada, né, no mundo inteiro, só que no Brasil, por conta de termos aí o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, é o que prevalece, tá? E o GL observado nos rótulos refere-se a uma relação percentual de volume. Então o INPM indica aí a relação percentual de massa e o GL ou Gay-Lussac indica percentual de volume. Assim, quanto maior a graduação, maior a quantidade percentual de álcool. E geralmente, nos rótulos, quando consta as duas graduações, tanto INPM quanto GL, nem sempre elas serão iguais, tá? Então é preciso sempre observar qual é a que está atendendo aí aos requisitos daquilo que a gente vai usar no álcool em gel que a gente está adquirindo, ok? Próxima pergunta: há diferença entre INPM e GL? Sim, pois as unidades medem a razão entre grandezas diferentes, massa e volume. Para relacionar massa e volume, utiliza-se a densidade. O álcool etílico possui densidade igual a 0,789 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que a massa de álcool presente numa solução 70 graus INPM é maior que aquela massa presente numa solução 70 graus Gay-Lussac, ou GL. Elas somente seriam iguais se a densidade fosse igual a 1, entenderam? Então a gente tem aí, dependendo da composição, graduações alcoólicas diferentes, por conta de massa e volume de materiais serem diferentes uns dos outros. Próxima pergunta: por que usar álcool em gel contra o novo coronavírus? O álcool gel ou álcool em gel pode ser considerado antisséptico, ajuda na prevenção ao contágio pelo coronavírus e sua indicação pauta-se nas medidas de prevenção ao contágio de doenças respiratórias. Estudos demonstram melhor eficácia do produto em soluções a partir dos 70 graus, que é o recomendado pela Anvisa para os serviços de saúde brasileiros e o indicado pela Organização Mundial da Saúde na lista de medicamentos essenciais. Só que eles também consideram que a partir dos 60% também tem tido algum tipo de eficácia, tá? Então, o ideal é procurarmos o álcool a partir dos 70%. Esse é o ideal.
Mas na impossibilidade do álcool 70, o álcool 60 já tem algum efeito sobre a eliminação do vírus, né? Sobre a prevenção do vírus, tá? O ideal é a partir dos 70, mas se você encontrar somente a partir dos 60, também pode usar. Próxima pergunta: o que significa dizer que um produto é antisséptico? Quando se fala em desinfecção, fala-se no uso de métodos físicos ou químicos com a intenção de eliminar boa parte dos micro-organismos patogênicos ou micro-organismos que causam doenças. Os produtos químicos utilizados para tal fim são chamados de germicidas e podem ser desinfetantes ou antissépticos. Os desinfetantes têm seu uso voltado para superfícies e objetos inanimados. Já os antissépticos são aplicados em tecidos vivos, como pele e mucosas, e por isso a sua composição deve ser pensada de modo a não causar irritação. Tá? Então há essa diferença aí entre desinfetante e antisséptico. Então, desinfetantes são para superfícies, limpar chão, limpar mesas, limpar objetos. Agora, para passar em pessoas, limpeza de mão, de corpo, parte onde tem pele, tem que ser produtos antissépticos, tá? Eu poderia usar um produto antisséptico numa superfície? Sim. Agora, eu não posso usar um produto desinfetante num organismo, numa mão ou numa parte do meu corpo. Entenderam como é que funciona? Então vamos lá. Próxima pergunta. Existem outros produtos antissépticos que posso utilizar contra o novo coronavírus em substituição ao álcool etílico? Sim. As recomendações das autoridades de saúde para a higienização das mãos são tanto o álcool gel quanto a lavagem com água e sabão. Sabões, sabonetes e detergentes têm um modo geral, graças às suas propriedades químicas, removem a maior parte da flora microbiana na superfície da pele. Eles são compostos de moléculas que apresentam em sua estrutura uma parte apolar e outra polar. A parte apolar, lipofílica, é quimicamente atraída pelas moléculas apolares dos lipídios constituintes na membrana celular dos micro-organismos. Simultaneamente, a parte polar interage com as moléculas de água, que também é polar. Essas interações simultâneas fazem com que os micro-organismos sejam envolvidos pelo sabão, retirados da pele e levados embora com água. Então, resumindo, para explicar tudo isso aqui que eu falei para vocês, o vírus nada mais é do que uma proteína recoberta com uma molécula, como se fosse uma célula, e essa célula, quando entra em contato com o sabão cria uma espécie de uma bolha em volta dela e leva essa célula embora, fazendo com que ela desprenda do nosso organismo, da nossa mão, da nossa face, o local em que a gente estiver lavando. E aí esse sabão consegue levar a célula, ou no caso o vírus, embora. Tá? O álcool gel ele resseca esse vírus. Esse é o efeito do álcool em gel. Ele resseca esse vírus e mata ele. E o sabão, ele evita que o vírus penetre na nossa pele e leve ele embora para longe. Tá? Então, lavar as mãos com água e sabão ou utilizar sempre o álcool em gel. Próxima pergunta. Não encontrei álcool gel para comprar. Posso usar etanol de combustível ou de bebidas alcoólicas? Olha só que pergunta, hein? Não se recomendam opções como essas. Apesar do combustível e das bebidas alcoólicas possuírem álcool etílico em suas composições, cada produto apresenta graduação alcoólica própria. É pensado para uma finalidade específica e suas formulações contêm outras substâncias adicionadas exatamente para tais fins, podendo provocar reações indesejáveis na pele ou danificar superfícies, além de não possuírem garantia de eficácia germicida. Então, não é recomendado utilizar outra coisa a não ser o álcool em gel, que ele já foi próprio para ter a função de antisséptico, tá? O álcool em gel, gente, ele não pode ressecar a sua mão. Um exemplo claro disso, eu posso usar álcool em gel para acender churrasqueira e passar nas minhas mãos? Pode, só que o álcool em gel que você acende a sua churrasqueira, se você passar na sua mão vai ressecar e vai começar a rachar. Ou algumas pessoas mais sensíveis começam a apresentar algum tipo de alergia a esse álcool em gel. O álcool em gel antisséptico, ele vem com uma composição que não agride a pele, não causa alergias e alguns até contêm uma espécie de
amaciante, algum creme, né, que vai trazer uma maciez para a pele da pessoa, não danificando, não agredindo a pele de quem utilizar. Tudo bem? Próxima pergunta. Vamos lá. Por que soluções de álcool gel 70%? Não seria melhor usar soluções mais concentradas? Várias pesquisas realizadas em todo o mundo registraram que a melhor eficácia do álcool etílico contra micro-organismos patogênicos é observada em soluções nessa graduação, de 70%. Em soluções de graduação alcoólica muito superiores, ao contrário do que o senso comum espera, a eficácia é menor. Isso se explica pelo fato da evaporação ser mais rápida, diminuindo o tempo de contato do álcool com o patógeno ou com o vírus, e também devido à necessidade de água para conduzir o álcool ao interior da célula do micro-organismo. Sem a água ou com água em baixas proporções, o álcool desidrata o micro-organismo sem matá-lo. E aí, assim que esse micro-organismo tiver contato com água novamente, ele volta a viver. Tá? Então, não elimina ele. Por isso que tem que ser o álcool em gel 70%. Ah, não tenho. De 60% até 80% é aceitável, mas o ideal é 70%, que ele é que vai ter a eficácia contra o vírus. Ok? Próxima pergunta. O que faço se não encontrar álcool em gel? Continue higienizando suas mãos com água e sabão. Uma vez que não estará fazendo uso do álcool em gel, é interessante aumentar a frequência de lavagens e também estar atento à hidratação da pele para evitar ressecamentos, tá? Então não tem outra coisa a não ser água e sabão ou álcool em gel. Próxima pergunta. O que devo usar para limpar a casa? Para cada superfície, vidro, madeira, metal, cerâmica, porcelanato, etc., há um produto mais adequado. Assim, os mesmos produtos desinfetantes utilizados antes do surto da Covid-19 podem ser utilizados nesse momento. O importante é não descuidar da limpeza e até reforçá-la. Algumas mídias, né, já anunciaram aí que a água sanitária tem sido um desinfetante bem eficiente aí contra o vírus Covid-19, tá? Então, procurem fazer uso dos produtos que vocês já estão acostumados e também associem aí a Cândida, né, como principal item aí da desinfecção e de partes fixas, né, banheiros, chão ou bancadas, etc. e etc. Próxima pergunta. Posso higienizar as mãos com os mesmos produtos que uso na limpeza da casa? Eu acho que a gente já respondeu isso em alguma pergunta anterior, mas vamos lá. Os produtos para a limpeza da casa são classificados como desinfetantes e os destinados à higienização das mãos, antissépticos. Embora a função de ambos seja eliminar micro-organismos patogênicos, suas aplicações são específicas, não sendo indicado utilizar antissépticos na limpeza da casa e menos ainda aplicar desinfetantes na higienização das mãos. A recomendação do uso de luvas para a manipulação desses produtos desinfetantes é justificada não por excesso, mas por ser preciso tomar cuidados. Produtos de limpeza doméstica podem, por exemplo, ser oxidantes ou corrosivos. Mas o álcool em gel traz um perigo que nem sempre é levado em consideração, por isso algumas pessoas não tomam os devidos cuidados. Então, como já respondemos na questão anterior, não é recomendado fazer o uso aí de álcool em gel para limpar a casa ou de desinfetantes para passar nas mãos, tá? Sempre temos aí a aplicação específica e isso é muito importante a gente observar. Agora aqui vem uma questão que pouquíssimas pessoas vêm atentando, né, para isso. Quem assiste jornal ou quem acompanha aí algum tipo de noticiário, já com certeza ouviu falar sobre alguns riscos do álcool gel e algumas ocorrências que estão tendo aí por conta do uso excessivo do álcool gel. Isso mesmo, pessoal. O álcool gel ele é um líquido inflamável, ou seja, ele é um produto perigoso. Essa plaquinha aí é um pictograma que identifica produtos perigosos, né? Nós temos 9 classificações aí de produtos perigosos e o álcool, né, seja ele em gel ou em líquido, ele entra aí como classe 3, líquidos inflamáveis. E ele traz consigo aí um perigo muito grande. Ele é extremamente inflamável, esse álcool em gel que a gente está usando aí para esterilizar as mãos.
ele tem uma graduação alcoólica aí de 70%. A partir do 46%, ele já se torna inflamável. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu gravei um teste para mostrar para vocês nesse vídeo aqui sobre a potência que o álcool em gel tem com relação à inflamabilidade. O grande perigo é que o álcool em gel, e quando ele pega fogo, o pessoal chama ele de chama invisível, porque ela é praticamente imperceptível durante a luz do dia. A gente consegue perceber um pouquinho quando está no escuro. E ela é uma chama diferente, ela é uma chama fraca e azulada. Mas é uma chama que tem um risco, ela consegue espalhar o fogo, ela consegue colocar fogo em outros materiais e proporcionar aí um incêndio, ou, para quem está usando o álcool no corpo, nas mãos, queimaduras aí de até 2º grau. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado quando utilizar álcool em gel. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu peguei o álcool acendedor de churrasqueira, que é um álcool em gel também, coloquei um pinguinho numa bancada e acendi. Olha só a quantidade de álcool e ele pega fogo. É uma chama pequenininha, azulada, que a luz do dia é que, como eu estou dentro de casa ali, dá para perceber, mas se fosse numa área externa seria imperceptível. E eu procuro colocar a mesma quantidade de álcool em gel, esse é álcool em gel para passar nas mãos, e coloco fogo. Esse álcool em gel, ele tem uma capacidade de pegar fogo e ficar com esse fogo aceso por mais tempo do que o acendedor de churrasqueira, por incrível que pareça. Olhando os dois assim, se vocês repararem, o acendedor de churrasqueira já está acabando a chama. Eu apaguei a luz, agora sim a gente consegue perceber a chama do álcool em gel. E o que encostar naquela chama vai pegar fogo com certeza. Com a luz acesa, quando eu volto a acender a luz, ela se torna quase imperceptível. Isso, se está numa área externa, dificilmente a gente poderia ver a chama. E essa chama, em contato com algum outro material, teria a condição aí de espalhar esse fogo. Então é um risco muito grande utilizar o álcool em gel, ainda mais agora, que as pessoas sem conhecimento, muitas pessoas não têm esse conhecimento do risco que o álcool em gel traz, E os bombeiros e a Defesa Civil faz aí algumas recomendações com relação à utilização do álcool em gel. Então sempre evite usar álcool em gel se for fazer uso de fogo ou manusear algum material que gere fonte de calor, principalmente de natureza térmica e elétrica. Então, pessoas estão se acidentando ao usar álcool em gel e acendendo cigarro, acendendo fogão ou mexendo com eletricidade, entre outros. Se for usar fósforo, isqueiro ou até mesmo cozinhar, prefira lavar as mãos com água e sabão ou espere até que o álcool em gel evapore totalmente das mãos. Então essa é a primeira dica. Quando usar álcool em gel, mesmo que não vá ter contato com fontes de calor, esfregue bem as mãos até que o álcool em gel evapore por completo. Essa é a segunda dica. Terceira dica, apenas de estar liberado pela Anvisa, evite álcool líquido. Apesar de estar liberado pela Anvisa, evite usar álcool líquido, pois ele tem uma reação inflamável mais potente, portanto é mais perigoso. Então, por conta dessa pandemia e da escassez de álcool em gel no mercado, a Anvisa liberou temporariamente o uso e a comercialização de álcool em líquido. Ela tinha feito essa proibição. Em 2013, a Anvisa proibiu a comercialização de álcool líquido com graduação maior do que 46,3 INPM para a pessoa física devido ao grande número de acidentes. Então as pessoas compravam lá um frasco de álcool, antigamente era comum, a gente ia no mercado e comprava aquele álcool 92 graus, 96 graus. Estava acontecendo muito acidente em casa de intoxicação e queimaduras e incêndios. E aí a Anvisa, em 2013, proibiu essa comercialização para pessoas físicas. Então a gente não consegue mais comprar álcool nessa graduação em mercado. O máximo que a gente encontra na forma líquida é até a graduação 46,3 INPM. A partir dessa graduação, a gente só vai encontrar álcool em gel. Tá? Ele continua sendo inflamável, só que ele, não sendo líquido, ele traz um pouco menos risco
do que o álcool em gel. Tá? A Anvisa considera eficaz contra o Covid-19 álcool em gel com graduação entre 60 e 80. Como eu falei anteriormente, o ideal é 70, mas pela escassez também ela está liberando aí a utilização a partir dos 60. Álcool líquido com graduação maior do que 46,3 INPM só pode ser adquirido por pessoa jurídica. Então, só se você tiver um CNPJ é que você vai conseguir comprar um álcool com essa graduação aí maior do que 46, um álcool líquido, tá? Com a graduação maior do que 46,3 INPM. Pessoal, eu espero ter ajudado. Essas foram as dicas aí com relação à utilização do álcool em gel. Muitas pessoas idosas dentro de casa, muitas crianças dentro de casa e todo mundo fazendo uso do álcool em gel. Então toma cuidado, tá? Para quem tem fumante na família ou você dentro de casa aí está na quarentena, vai tentar fazer alguma manutenção, passa o álcool em gel, vai mexer num fio energizado, gera uma faísca, há risco de você se queimar. Não só a questão do choque, lógico, mas há risco da faísca ser uma fonte de calor no álcool em gel que está próximo ou que você passou na tua mão. A dona de casa acaba de passar álcool em gel, vai acender o fogão para fazer uma comida, preparar um alimento. Ela corre o risco também de colocar fogo na casa ou ela queimar as suas próprias mãos. As crianças passaram álcool em gel, de repente na brincadeira acende um fósforo, alguma coisa assim. Então todo mundo tem que ter ciência desses riscos, os pais responsáveis têm que ter o controle sobre isso, principalmente com crianças e com idosos, ok? Espero ter ajudado vocês. Quem gostou desse vídeo, dá um like aí para ajudar a incentivar a gente, ajuda também o YouTube a disseminar esse vídeo aí para mais pessoas. Quem não está inscrito no nosso canal ainda, clica no sininho aí, ativa as notificações, se inscreve no canal para receber as atualizações dos próximos vídeos e compartilha, gente. Pega o link desse canal, passa no status do WhatsApp, passa nos grupos de WhatsApp, passa no LinkedIn, passa no Facebook, aonde você tiver conhecidos, tá ok? Obrigado e até a próxima.